Então, pessoal, estou aqui de novo dando sequência no vídeo os 3 estágios da ferida. Então, o primeiro estágio é a introdução que eu fiz, né, sobre a gente falou aqui sobre a parte clínica de uma ferida aberta, né, de uma ferida realmente no corpo de uma pessoa. Então, é a ferida aberta, que é aquela ferida que não tá tratada, ela só está aberta, aconteceu o trauma, né? Eu dei um exemplo aqui do acidente da minha mãe, o carro bateu na perna, atropelou ela, que a perna dela quebrou no meio. Então, na hora daquele trauma, daquela pancada, houve uma ruptura ali nos tecidos, quebrou a perna dela no meio. Então, ali estava a ferida aberta. Se não tivesse socorrido ela lá na rua, levado ela para o hospital, tratado ela, ela tinha morrido. Então, o que acontece? Na hora do trauma, abre a ferida, abriu. Depois, o segundo estágio, ferida em tratamento, ou seja, eu falei do processo ali de tratamento na ferida, né? Então, era um processo doloroso, a minha mãe chorava, ela reclamava, que às vezes tinha que fazer fisioterapia. Eu lembro que ela passou por um outro processo de cirurgia, porque a gente estava num lugar que não tinha muito recurso, em Juína, no Mato Grosso, daí teve que ir para Vilhena, lá em Rondônia, e lá quando fizeram as platinas dela, fizeram, parece, mal feito lá, o negócio não ficou legal, depois passou um tempo, ela teve que fazer cirurgia de novo, tirar osso da bacia, colocar na perna, enfim, um tratamento que não começou bem feito, teve que ser feito de novo, e a minha mãe sofreu mais um tempo com aquele processo daquela ferida. Eu estou usando aqui um exemplo claro de uma fratura, de uma ferida no nosso corpo. Então, depois teve o terceiro estágio, a ferida curada, ou seja, a minha mãe tem a cicatriz na perna, mas hoje ela anda, ela se movimenta, ela trabalha, ela caminha, enfim, ela leva uma vida normal. Mas o trauma ficou, a marca ficou ali, a marca do trauma, mas não tem mais dor. Tá? Então, esses são os 3 estágios da ferida. Eu quero trazer esse entendimento para a tua vida, para a minha vida, né? Como eu falei no início do vídeo, eu fui curado a minha alma profundamente de feridas que eu tinha na minha alma, né? E eu quero aqui falar com você um pouco sobre essas feridas. E o que pode acontecer se a gente não tratar essas feridas? Então eu vou falar sobre algumas feridas abertas que eu tive na minha vida. Coisas que aconteceram, que traumatizaram a minha memória, traumatizaram o meu coração, as minhas emoções e me trouxeram muita dor, muita dificuldade de construir relacionamento saudável, muita dificuldade de entender quem é Deus, de ver Deus como um pai amoroso, muita dificuldade de me posicionar, muita dificuldade de saber quem eu sou, para onde que eu tô indo, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, não tinha norte. A minha vida era um vácuo, o meu coração era um buraco. Eu lembro que eu tinha 18 anos de idade e eu achava, quando eu terminei ali o segundo grau, eu achava que a minha vida tinha acabado ali, dentro de mim. Eu não tinha esperança, eu não tinha sonho, dentro de mim era um vazio. Né? Por fora eu tentava demonstrar ser legal, ser engraçado, porque eu queria a aceitação das pessoas, mas por dentro eu estava destruído, eu não tinha esperança na vida. E por que eu não tinha esperança? Desde quando eu me entendo por gente, eu vi muitas vezes minha mãe chorando, muitas vezes, né? E isso machucava o meu coração. E por que ela chorava? Porque o meu pai, infelizmente, né, devido aos problemas que ele teve na vida dele, na infância dele, ele não teve discernimento também de buscar ajuda, enfim, ele também não, muitas coisas ele não fez a parte dele, mas ele causou muita dor em nós. Né? Violência dentro de casa, deixava a gente passar necessidade de alimento, deixava a gente inseguro, porque ele chegava de madrugada e era aquela briga dentro de casa e ele agredia a minha mãe, né? Aquela violência, a gente tinha que correr pro meio da rua, sair quentinho da cama, de madrugada no meio da rua, né? Uma vez eu lembro que a gente estava passando necessidade, aí minha avó, minhas tias se juntaram, fizeram uma compra para nós, e quando ele chegou em casa, aquela compra estava em cima da mesa, e ele pegou e começou a jogar aquele saco de comida tudo no chão, estourando tudo, né? Ele não estava fazendo a parte dele, e ele não queria que ninguém fizesse
é a parte que ele não estava fazendo, que a gente passasse fome. Então ele tinha uma ruindade dentro dele, uma maldade, né? Outra vez aconteceu que a minha mãe estava querendo separar dele, mas assim em silêncio, porque ele ficava falando, estava muito agressivo e tal. E a mãe já estava planejando sair do trabalho e a gente ir embora. E eu lembro que eu estava sentado no sofá, eu com a minha irmã, e o pai pegou uma arma em cima do guarda-roupa e veio assim e mostrou aquela arma para nós e falou assim: ó, isso aqui é para matar sua mãe. Se você abrir a boca, eu mato vocês. E isso me trouxe uma dor muito grande, um medo, um pavor. Né? E eu só fui contar para a mãe, a gente só contou para a mãe dentro do ônibus quando nós estávamos indo para Juína, porque a gente pensou, nunca mais eu vou ver ele, né? Oh meu Deus, nunca mais vou ver ele, então vou me livrar, né, desse homem aí. Então, ali, nessas situações que eu tô te falando, abriram-se feridas. Uma vez também eu estava brincando com um carrinho de corrida num lugar onde meu pai trabalhava, tinha era um kart, eu estava andando num kart e era um pátio assim como se fosse de uma oficina. E eu estava andando com aquele carrinho e eu não sabia, era muito novinho, eu acelerei o carro na curva, o motor era muito potente, eu fui e bati num muro. Eu bati no muro, ao invés de ele ir lá me consolar, ele foi lá e me bateu, porque eu bati no muro. Então, eu vou tentar aqui, o que acontece? Essas situações que eu estou te falando, de agressão, de violência, uma vez eu coloquei fogo numa cortina lá em casa, mas foi sem querer, eu era uma criança, eu não quis botar fogo naquilo, entende? Eu tinha 5 anos de idade, eu acho, 5 anos, 6 anos. E o pai chegou em casa e me deu uma surra, me machucou tudo, entendeu? Com aquela cinta dando nas minhas costas, minhas pernas, entende? E só não me bateu mais porque minha mãe não deixou, sabe? E me bateu no meio do quintal, lá no meio do quintal da vizinha. Então, todas essas lembranças, essas memórias, quando eu lembrava disso, isso doía, sabe? Isso machucava a minha alma, isso machucava meu coração, sabe? Isso me destruía por dentro, porque eu não conseguia compreender como é que um pai pode fazer essas coisas para o filho, como é que um pai pode ser tão insensível com uma criança. Então, essas coisas que eu tô te contando, quem sabe eu tô te falando aqui, você tá lembrando de coisas da sua vida. Então, o que acontece? Essas coisas que eu tô te lembrando, quando isso aconteceu, abriu uma ferida. Entende? Por que abriu uma ferida? Porque isso me trouxe dor. Na hora que trouxe dor, me trouxe medo, né? Me trouxe desconforto ali naquela situação. Criança assustada, não sabia o que estava acontecendo, não entendia aquele ambiente de violência e de confusão. Então, eu acabei assim ficando com essas memórias dentro de mim. Então o tempo passou, eu fui crescendo, fui me desenvolvendo e dentro de mim a minha vida foi se apagando, né? Eu não conseguia ter visão de futuro, né? Eu não conseguia ter direção na minha vida, eu não conseguia me sentir seguro, eu sempre me sentia inseguro, né? Eu sempre achava que os outros eram melhor do que eu tentava daí me afirmar dentro daquelas habilidades que eu tinha, mas dentro de mim aquilo era uma fachada, porque dentro de mim eu estava destruído, nem eu acreditava em mim. Né? Eu achava que a minha vida, eu tinha nascido para aquilo ali mesmo, para sofrer. Então, quando aconteceu essas experiências, aconteceu um trauma, a ferida foi aberta. É isso que nós temos que entender. Quando essa ferida foi aberta? Por que eu estou fazendo uma coisa que não está legal, que eu sei que não está legal, que eu me sinto mal, né? Mas eu não consigo parar de fazer ou eu não consigo superar esse medo, essa insegurança, essa timidez, enfim. Tem algo que me prende, eu estou preso, eu sinto que eu estou preso, eu não sou uma pessoa livre. Né? Então, comigo aconteceu quando esses episódios, tem muitas histórias, eu vou te contar, são muitas histórias. Eu estou te contando algumas para você entender que isso abriu uma ferida no meu coração e bloqueou o meu desenvolvimento. Então, esse foi o primeiro estágio da ferida aberta na minha alma. Tá? O primeiro estágio, essas lembranças, essas memórias, essas coisas que aconteceram comigo e na minha infância. Ok? Então, assim, eu vou dar a sequência, eu acho que eu vou ter que fazer 4 vídeos, tá? Para poder eu explicar bem certinho. Eu fiz uma introdução, onde eu falei agora o primeiro, a ferida aberta da alma, segundo estágio da ferida aberta, da ferida em tratamento, terceiro estágio, ferida curada. Tá bom? Então eu vou dar a sequência, acompanha aí para você entender a linha de raciocínio para onde a gente está indo. Tá bom?
Obrigado, até mais.